Amados, Atos capítulo 15. Procure o versículo 28, por favor. Atos 15, 28. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destes preceitos necessários, que vos abstenhais de alimentos sacrificados aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Fareis muito bem se vos guardardes desses procedimentos, pois desejamos que tudo de bom vos aconteça. Amém. Agora aí na paz, na bênção, você pode sentar nessa cadeira aí confortável. Esse trecho que a gente leu aqui foi o resultado, foi a parte final, foi o resumo do primeiro concílio de Jerusalém. Os apóstolos se reuniram e estavam debatendo algumas questões sobre aqueles que aceitavam a Cristo como Senhor e Salvador, as pessoas que agora se denominavam como cristãs. Eu sou um cristão. O que esse pessoal vai fazer? Qual a atitude que eles devem ter? Quais as primeiras orientações? Então eles se reuniram, foi chamado de concílio essa reunião, se reuniram nesse concílio e começaram a debater algumas questões, e aí é como se fosse um manual de instruções, aquelas regras básicas, o início de tudo. Como que eu faço para começar? Para começar, você faz isso aqui. E eles vão aí ensinar como é esse manual de instruções dos primeiros cristãos, em termos de preceitos, ou aquilo que você tem que seguir, os princípios que você deve obedecer. Eles resumiram nesse texto aí que a gente leu. O manual de instruções é muito importante. Eu lembro que alguns anos atrás, a tecnologia muda tão rápido, né? Mas alguns anos atrás, uma senhora comprou um computador. Aquele computador com uma torre, tinha lá o computador dela, a tela do computador, o mouse, o teclado. E ela estava ali curtindo o seu computador, assistindo os primeiros vídeos que ela queria assistir com o computador. E aí alguma coisa começou a dar errado. Ela ligou o computador, mas não leu o manual de instruções. Eu não sei se isso acontece com você. Quando você compra um liquidificador, você faz o quê? Lê o manual de instruções e vai ligar para testar. Eu leio o manual de instruções. Desculpa, eu sou diferente. Mas eu sei que a maioria não. Liga e quer usar. É assim que acontece. Com ela foi igual. Ela ligou para assistência técnica. Estou com um problema no computador. Qual o problema, senhora? O mouse não está... Não, o mouse está aqui. E a tela apagou? Não, a tela estou vendo a tela também. E qual o problema, então, do seu computador? É o porta-copos. Ela, como assim o porta-copos? O cara da assistência técnica não entendeu, mas computador, porta-copos. Era o drive de CD, irmão. Apertava, saía o drive de CD. Eu sei, ninguém usa mais drive de CD, né? Faz um tempinho já. Mas é porque a tecnologia anda rápido. Né? Ela colocava o copo em cima do drive de CD. Tem de tudo. É difícil, mas o manual de instruções podia ter alertado a ela e ela não cometer essa gafe. Eu já liguei um computador 110, a fonte, numa tomada de 220. Sim, eu já fiz isso. E foi um cheiro de ampere enorme, né? Aquele, esse negócio aqui está queimando? Tem alguma coisa queimando aqui. É só ler o manual de instruções que você não erra. Os apóstolos fizeram um resumo. Deram aqui um resuminho deles. Para você começar, tem que ser assim. 4 dicas que você não vai errar. E engraçado que essas 4 dicas depois foram achadas em formato de um livrinho. Um livreto que foi distribuído naquela época, assim se acredita. Um livro chamado Didaquê. O Didaquê, inclusive, foi descoberto ali em 1870 alguma coisa, se não me falha a memória. Ele foi descoberto, os achados lá, escrito em grego, inclusive. A pessoa podia folhear como se fosse uma cartinha de Paulo. Os primeiros procedimentos que você faz quando você se torna crente em Jesus Cristo. Didaquê dos apóstolos. E no capítulo 9 do Didaquê, que eles dividiram em capítulos, 16, salvo engano. No capítulo 9 do Didaquê, como que os novos crentes têm que fazer para celebrar a Santa Ceia. Os apóstolos se preocuparam com isso. Então não foi somente essas 4 dicas que eles deram aqui que a gente leu. Tinha um pouquinho mais aí por trás. Eles estavam preocupados em todos os procedimentos, inclusive na Santa Ceia, que a gente vai já celebrar aqui também. E essa minha mensagem hoje é mais um manual de instruções de como a gente começar a vida cristã. Os apóstolos deram as 4 dicas, mas depois eles falaram, versículo 21 do mesmo capítulo 15, eles dizem, olha, qualquer coisa, isso é só para começar, qualquer coisa. Todo sábado as pessoas têm se reunido
e estudar a palavra. É isso que tem o significado do versículo 21. Todo sábado eles se reuniam no Shabat e iam estudar a palavra. Moisés e os profetas estão aí para vocês aprenderem o restante. Para começar, vamos começar nos livrando das comidas sacrificadas a ídolos, que é o meu foco hoje. Como isso é importante? É você saber o que você come. Eu tenho estudado muito sobre o que eu estou comendo. Tenho estudado bastante porque eu sofri durante algum tempo sobre as comidas que eu comia. Eu tinha algumas fraquezas e eu me rendia a essas fraquezas e eu estava me tornando aquilo que eu estava comendo. E o que eu estava comendo não era bom. E você acaba se tornando isso. O alimento é uma coisa muito básica do ser humano. Se você não comer, você vai morrer. Se você comer mal, você vai adoecer. Se você comer bem, o que você acha que vai dar? Então a gente já tem uma escadinha. Não come, vai morrer. Comeu mal, vai adoecer. Então se você comer bem, não, tem uma boa charada. Qual é a resposta que você acha que vai dar? Então comer é essencial pra gente. Tem que saber o que é que você vai comer, porque senão você vai se tornar aquilo que você come. Agora pensa bem, qual foi o teu lanche de ontem à tarde? Você quer se tornar aquilo? O que foi que você comeu na sexta-feira à noite? Você quer virar aquilo ali? Então o que é que você quer ser quando crescer? Vai depender do que você está comendo. Né? A minha mãe dizia isso, né? Bota a verdura no prato, menino. O que é que tu vai ser quando crescer? Eu acho que ela não sabia exatamente a pergunta que ela estava fazendo. Mas eu hoje entendo. Eu vou ser essa comida que eu estou comendo. Então a gente tem que resetar as coisas. Já faz um bom tempo lá em casa que a gente tem um trabalho em cima da alimentação. Porque durante um tempo eu comi mal. Mas as minhas filhas têm uma chance agora de só comer bem. Então a gente tem se esforçado. Tá? Na juventude delas, só forneceu bom alimento. Para a gente e para elas também. Então a nossa casa ela funciona muito bem com a alimentação que a gente tem escolhido. Tenho estudado sobre isso, tenho mudado hábitos e isso tem dado um efeito muito bom. E eu quero te alertar porque desde aquela época, no princípio de tudo, as coisas relacionadas à alimentação também se relacionavam ao Deus que você servia. Ou pelo menos aos princípios de vida que você tinha. É por isso que eles estavam tão preocupados. Novos crentes, os cristãos chegaram, pois vamos ensinar para ele coisas básicas. Os preceitos para começar. Não pode falhar nesses 4. Imoralidade sexual, eu acho que você entende, né? Não dá para falhar nisso, né? Aí ele fala aí sobre sangue, que alguns interpretam aí como, na verdade, a violência, né? Se abster da violência. Aí beber ou comer a carne de animais sufocados, porque tem o sangue lá e o sangue é vida. Então tem uma coisa que é estritamente preciosa para Deus. O sangue é vida. É por isso que algumas ações religiosas contrárias a Deus, pode ver, tem sacrifício envolvendo sangue no meio. Porque para Deus sangue é vida. Então se abstém de comer animais desse jeito, mas eles acharam muito importante começar com uma dica, né? Das 4, começar com uma. Não coma comida sacrificada ou dedicada a ídolos que não são o seu Deus. Tem um segredo aí, gente. Tem um negócio importante aí. Aquilo que você está comendo, tenha cuidado a quem ele é dedicado, a quem é consagrado. Tenha cuidado com aquilo que você ingere, porque você vai estar ingerindo todos os princípios referentes àquela comida. O ato de comer é sagrado. Você ouviu isso em algum canto já? É sagrado o ato de comer. Minha avó dizia isso. Ninguém vai comer de chapéu. Pode tirar tudinho. Aí a gente cresceu ali, vários netos juntos na mesma região, né? A gente se unia, brincava. Um inventou de raspar o cabelo no zero. Adolescente, sabe como é que é, né? Aí os outros também. Aí pronto, tinha os netos tudo careca. Aí quando eu saía no sol, queimava, né? Botava chapéu. Aí quando chegou pra almoçar, os netos tudinho, do Cília, tudo de chapéu, tudo de boné. Ela, pode tirar tudinho. Comer aqui na minha casa, com desrespeito desse? A gente ficou, hã? Pode tirar. Comer é sagrado. Tira esse chapéu tudinho. A gente tirando os bonés, tira os chapéu tudinho. E aí comer aqui não. Se não for assim, eu desrespeito, mas não quero saber, já falei. Pode tirar. E ele tirou, meu irmão. Comeu tudo careca. Acabou. Não tem o que fazer. Comeu. Para ela, tinha essa visão. E era isso que eles mentalizavam, né? Comer é sagrado. Desde a época de Jesus, gente. Antes até, eu vou te provar. Antes até, a religião intimamente ligada com aquilo que você comia.
Porque toda vez antes de comer, você tem que consagrar a comida que está diante de você. Você faz isso? Lá em casa a gente faz. A gente ora antes de comer. A gente consagra. Isso aqui vai fazer só bem. É de Deus para mim, porque vai me sustentar e me fazer bem. Aí você começa a escolher. Escolher o que é que você está dizendo que aquilo ali está dedicado e consagrado ao seu Deus. Você vai consagrar qualquer coisa ao seu Deus? Então não ponha qualquer coisa para você comer diante de você. Na hora de orar vai dizer, essa porcaria que está aqui na minha frente, Senhor, consagra-te. É isso que vai fazer? Então escolha o melhor. Eu consagro ao Senhor o melhor. E esse ato de consagrar o alimento é extremamente importante. Porque no ato de consagrar o alimento, você está dizendo, isso aqui dedicado ao meu Deus. Porque eu estou seguindo um princípio do meu Deus. E era assim a mentalidade antiga, tá? É assim que eles pensavam. O sacrifício ao meu Senhor, ao meu Deus, acaba se tornando uma referência, um modelo dos princípios desse Deus. Porque cada Deus vai exigir um tipo de sacrifício. Então esse sacrifício aqui é o sacrifício que o meu Deus me pede. Então eu estou cumprindo aquilo que ele está me pedindo. E agora eu vou internalizar o cumprimento dos princípios do meu Deus. E aí quando ele ingeria, ele estava demonstrando no público que ele estava internalizando tudo aquilo que o Deus dele representava. E quando Deus aparece na história, na verdade ele sempre esteve, né? Ele ratifica isso. Ele confirma. Diz, é assim que funciona mesmo. Quando trouxerem para mim as ofertas de vocês, vão botar onde? No altar. Para queimar. Virar um churrasquinho. E aquele cheiro da gordura todinho vai ser oferta para mim. E a carne faz o quê? A carne vocês comem. Levavam a oferta para Deus. O cheiro suave subia para ele, era uma oferta. E o resto da carne, você comia. Eu vou já te provar isso, tá? Então é extremamente importante você mentalizar e pensar o que é que eu estou comendo. Porque a dica dos apóstolos é crente em Jesus Cristo? Sim. É chamado de cristão? Sim. Preste atenção no que você come. Se você não consagrar, alguém vai consagrar aquele alimento por você. O apóstolo Paulo escreveu na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 8. Ele começa a falar, ele dedicou o capítulo 8 todinho só para isso, irmão. Capítulo 8 do 1 Coríntios. O sacrifício das comidas aos ídolos. E ele diz, tem gente que a mente é como se estivesse enfraquecida de entendimento. Ele não entende que o alimento é importante. O apóstolo Paulo escreve, vá conferir. É importante o alimento. E aqueles que são mais frágeis na mentalidade não conseguem entender como Deus está no alimento. Ele diz isso. E eles se acabam comendo comida dos ídolos pelo costume. Já estão acostumados e comem mal. Ele diz, cuidado vocês que já são da verdade, que já têm a mente fortalecida. Vocês já sabem que só existe um Deus. O apóstolo Paulo escreve isso. Só existe um Deus. Vocês sabem. Então tenham cuidado para vocês não comerem mal também. E acabar o pessoal olhando e achando estranho. Ei, mas você não é crente e come desse jeito aí? Cuidado. Para vocês não escandalizarem os outros. Porque eles têm a mente com problemas. Eles não entendem. Mas você que tem entendimento, você tem que cuidar. Então a gente tem que cuidar. Hoje o nosso ato de cear, a gente vai consagrar um alimento a Deus para a gente cear. E vai significar para a gente uma limpeza. Eu vou já dizer os 3 pilares que significam, mas vai significar para a gente uma limpeza e uma aliança com esse Deus. Eu quero seguir os teus princípios. Aquilo que o Senhor determinou como princípio, eu quero seguir. Esse aqui é o princípio que eu quero andar. Só no ato de comer. Para você ver como isso tem significado. Quando eu estudava, fazia minha graduação, eu trabalhava numa indústria também. Eu dividi meu tempo. Aí eu tinha uma aula que terminava às 10 horas da manhã. Quando o professor esticava, terminava às 10h15. Aí era o meu desespero. Porque se eu saísse da faculdade às 10h15 e ia pegar o ônibus até o distrito industrial, não dava tempo de chegar na hora do almoço. Porque era longe, irmão. Era longe. Não dava tempo de chegar na hora do almoço. Eu perdi o almoço da indústria. Aí tinha que trabalhar sem almoçar. Não foi uma nem 2 vezes. Foram algumas, muitas. Que eu tomei um suco e um biscoito. Torcendo para dar tempo. Perdi o ônibus. Esteve porque o ônibus para o distrito industrial era de meia hora. Então se eu perdesse aquele ali, só meia hora depois. Chegar na indústria, acabou o almoço. Eu trabalhei por muitas vezes. Só com um pico de glicose, né? Um suco doce e um biscoito doce.
Vendo da hora de desmaiar. Meu Deus, me ajuda. Eu trabalhava ao lado de uma máquina de 180 graus. Imagina a desidratação, lá em cima. Até que teve um dia que eu não teve jeito. Eu disse, olha, se eu continuar assim, eu vou desaparecer? Estava extremamente magro. Minha esposa tem um testemunho a contar, né? Quando ela me conheceu, quando eu era extremamente magro. Eu vou desaparecer se eu continuar assim. Aí eu mudei meus horários todinho. Não tem condição, assim não dá. Essa disciplina até às 10 horas não dá mais pra mim. Tive que mudar meus horários porque senão eu ia desaparecer, gente. Vocês não iam nem me conhecer. É extremamente importante você saber o que fazer com a sua comida. Como eu ajusto o meu alimento. Porque isso está extremamente ligado aos princípios do Deus que eu sigo. Eu tive esse entendimento já há alguns anos. Eu me policio nisso, sabe? O que eu como está extremamente ligado aos princípios do meu Deus. Eu tenho que saber separar as coisas. Os judeus, eles são até mais profundos do que isso, né? Eles não misturam algum tipo de alimento, então eles têm umas regras alimentares bem mais fortes. A gente pode entender de algumas formas, mas tem as regras alimentares desde a época de Noé. Tá? A aliança noética, você pode segui-la, porque a aliança antes até dos judeus, depois que vem a aliança com Abraão, ali nasce, né, o chamado povo de Deus. Depois vem a aliança com os princípios da lei que estão para Moisés. Mas depois vem a aliança de Jesus e aí amplia, né? Amplia, todo mundo está dentro. Mas sempre tem uma ligação com o alimento. Mesmo nessa aliança com Jesus, eu vou te mostrar, o alimento está presente. Todas essas alianças que eu te falei, são as principais alianças bíblicas, tem alimento no meio. Tem alimento envolvido. Tem que comer em referência ao seu Deus. E quando Jesus chega, ele diz, em memória de mim, vocês vão fazer o quê? Vocês conhecem. Santa Ceia. Vocês vão comer. Vocês vão comer em memória de mim. Essa é a minha aliança. Eu quero falar 3 coisinhas para vocês, como pontuação aqui, da importância de considerar o alimento. A primeira é a comunhão. Por que o alimento é tão importante para a sua fé? Porque alimento é comunhão. E o texto que eu quero trazer é Êxodo 20, o início. Primeira parte que aparece lá, quando começa a aliança de Moisés. Aliança mosaica. Êxodo 20 são os 10 mandamentos, tá? Então, depois que os 10 mandamentos são entregues, no versículo 24 que aparece. Far-me-eis, entretanto, um altar de terra, e sobre ele sacrificareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios de comunhão, as vossas ovelhas e os vossos bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a vós e vos abençoarei. Muita atenção nesse versículo, tá? Porque é aqui onde reside a nossa direção de estudo agora. Toda vez que você lembrar do nome de Deus, em memória do meu nome, né? Toda vez que você erguer um altar em memória dele, você vai entregar ofertas de comunhão. É como ele chamou aí. Mas você viu ele citar dinheiro aí? O que ele falava? O churrasquinho, gente. Porque no altar tinha uma grelha. E o nome é esse mesmo, é uma grelha. Tinha grelha no altar, tocava fogo nesse altar, deitava a carne lá, a gordura que era dedicada para Deus subia o cheiro da gordura assim assada, e a carne das ofertas de comunhão, aquele ofertante que levou, o sacerdote pegava a carne e comia com o ofertante. Eles comiam juntos. Ali era a comunhão deles. Nós estamos aqui em comunhão, adorando a Deus, comendo carne. Olha só que negócio brilhante, né? Uma ideia boa, né? De churrasco, né? A gente gosta, né? Então a gente vai e come junto. Essa é a ideia da comunhão. E Deus disse, eu vou estar lá. Vocês estão lá fazendo isso no meu nome. Então eu estou lá, isso é comunhão. Eu estou junto com vocês nessa reunião. É assim que a gente entende comunhão, através de comida. Na comida eu tenho comunhão. Logo após ele entregar os princípios, ele fecha com esse princípio. Olha, tem outra coisa que eu quero falar para vocês, além dos 10 mandamentos famosos. Ele falou muitos outros, né? E um deles é esse do versículo 24. Vai se reunir, a gente vai estar junto, a gente vai comer. Na comida vai ser um sacrifício para você. Comunhão. Aquele que compartilha o alimento com você é o seu companheiro. Já falei isso em algumas mensagens. É o companhes. Né? Aquele que compartilha o pão é o seu companheiro.
aquele que compartilha o pão com você. Toda vez que você come com alguém, vai rolar uma conversa, né? Vocês comem tudo calado quando estão em casa. Na hora do almoço, senta aí, come tudo quietinho, né? Não fala nada. Lá em casa é uma reunião, né? Na hora do almoço, a gente senta todo mundo junto e começa a conversar. Faz o release do dia, né? Faz a resenha. Faz a resenha para dizer o que é que está acontecendo. Caiu da tarde, se reúne na mesa de novo, né? A Matusa chega do trabalho, a logística, gente. A Matusa chega do trabalho. As novidades do trabalho, conta aí, Matusa. Vai contando. E vocês, meio que eu isso. No feriado eu trabalhei, gente. Eu, Cadu e Gustavo. A gente saiu, foi trabalhar. Feriado aqui não tem essa não. Trabalho. Aí quando cheguei do feriado, aí todo mundo estava em casa descansando. E eu fui trabalhar. Aí quem contou a novidade fui eu. Né? Novidade do feriado. Deixa que a resenha é minha. Eu que estava trabalhando, eu que vou contar. Você vai contando, vai dizendo as coisas, vai falando as verdades, vai dizendo as experiências, vai trocando intimidades. Fica íntimo do outro. Porque conhece o dia a dia, conhece o que está acontecendo. Compartilha na hora da comida, que você vai começar a conhecer as pessoas. Conheça as pessoas da sua casa, né? É uma boa dica, né? Então já imaginou? O sacerdote sentava com o ofertante, eles começavam a comer e começavam a conversar. Ficavam nessa intimidade, trocando experiências. O sacerdote falando das coisas espirituais, a pessoa ofertante falando da comunhão dele com Deus, e ali eles se alimentavam amplamente, tanto no físico como também no espiritual. Então é aí onde vem essa ideia do sacrifício, você trocar os princípios e internalizar os princípios. Eles agora estão dentro de você. Os princípios de Deus estão internalizados, estão dentro de mim. Toda vez que você come na memória dele, você está fazendo isso. Segundo, exatamente para ter a memória do momento com seu Deus. Eu quero que você abra aí Lucas 22. Evangelho que Lucas escreveu, 22. Lucas 22, 17. É Jesus celebrando a Santa Ceia. E ele vai fazer uma referência a Êxodo 20. No versículo 24. Então, Lucas 22, 17. E havendo pegado um cálice, ele deu graças e ordenou: tomai do cálice e partilhai entre vós. Pois vos declaro que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos discípulos, recomendando: isto é o meu corpo oferecido em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Meus amados, quando isso saiu da boca de Jesus, todos que estavam ali sabiam. Era uma referência à lei mosaica. Toda vez que vocês se reunirem e fizeram uma oferta a mim, em memória de mim, eu estarei lá. E é isso que ele está dizendo. Toda vez que vocês fizerem, esse ato aqui vai ser em minha memória. Em memória de mim. Então está dizendo, eu vou estar nesse negócio. É o princípio que eu deixo para vocês para publicar. Toda vez que vocês fizerem, vocês vão estar internalizando os meus ensinos. Todo mundo vai saber. Esse aí é cristão. Eu acho a ceia um ato fortíssimo. E agora você está entendendo por quê? Por que tinha que ter essa expressão em memória de mim? Por causa de Êxodo 20, 24. Porque Deus deixou claro. Esse é o princípio. Vai para a oferta, é na minha memória. Vai comer, em minha memória. Aí Jesus pega, depois vamos fazer assim, o pão e o vinho. Todo mundo vai saber quando vocês comerem essa ceia, que é na minha memória. Vão saber que são os meus discípulos e que estão esperando pelo reino de Deus. Porque eu não vou comer mais isso até que chegue o reino de Deus. Já falei de reino de Deus aqui. Tempo atrás. Há 2 semanas. É isso que está significado. Esse é o significado, esse é o emblema quando a gente celebra a Santa Ceia. Nós estamos dizendo, estamos com ele. Marcos é interessante. Marcos diz que eles cantaram um hino. Eles cantaram um hino e aí saíram para o Monte das Oliveiras. Vocês sabem qual é o hino que eles cantaram? Qual foi o hino que eles cantaram, ministro louvor? Qual foi o hino que eles cantaram? Eu sei. Como é que você sabe, pastor? Você estava lá? Eu não estava lá, mas eu sei quais são os prováveis hinos que eles cantaram. Estava ali no YouTube e eu achei o cantor que estava sucesso naquela época e eles cantaram. Não, irmão. É porque naquela época eles fizeram essa Santa Ceia, eu sei que era uma época específica. Era a época de Páscoa.
Então eu sei até que o pão não tinha fermento. Não? Porque não é Páscoa? Então no fermento não tinha. Então eu sei que não tinha fermento no pão. Então se não tinha fermento no pão, toda vez que as famílias se reúnem na Páscoa, segundo os ritos judaicos, tem que ter uma canção. Eles têm que cantar. É na Páscoa, vai cantar. Vai cantar o quê? Vai cantar o Salmo 113 ao 118. Salmo é música. Então você canta um dos salmos, de 113 ao Salmo 18. São chamados salmos pascais. Ou Salmo 136, que também é outro salmo pascal. Então você tem que cantar um salmo pascal. Então que hino eles cantaram? Rapaz, foi algum. Do 113 ao 118 ou 136. Fora disso não foi. Então já sei. Teve um desafio da rádio uma vez, né? Qual foi o hino que eles cantaram na Santa Ceia? Ah, se fosse hoje. Eu ia ganhar a cesta de café da manhã que eles ofereciam lá. Eu sei qual foi. Um desses aí. Um desses aí eles cantaram. Então no Salmo, eles estavam acostumados com isso, eles cantaram. Pensa numa coisa que gera memória. É a conversa ao redor da mesa e a música. Quer decorar uma coisa? Cante. Não sai. Tem música que eu aprendi na adolescência, ainda sei a letra. Nem queria, mas sei. Uma pena, mas eu sei. Confesso, sei mesmo. Com música você decora, meu irmão. Não sai, fica impregnado. Músicas chiclete são as que fazem mais sucesso. O povo fica cantando o tempo todo, porque grudou. Um refrãozinho bem facinho, né? No instante, você fica repetindo. Tem um forró... Não, vou falar disso não, pelo amor de Deus. Perturbou minha adolescência inteira. Eu sei a letra, gente. Não quero, mas eu sei. Que decorou. De tanto bater. Fica decorando. Então gerou uma conversa cotidiana. Vai memorizar. Se cantar, vai memorizar. Uma dica que eu lhe dou: cante a palavra. Quando você canta a palavra, você não esquece. Lá em Jerusalém, os pirralhos, adolescentes, estão treinando para o seu bar mitzvah. Eles ficam treinando a palavra. Eles têm que recitar a palavra toda. Porque o sacerdote pode chegar e perguntar para ele. E ele não pergunta capítulos nem versículos. Ele só diz a primeira frase. Aí você tem que dizer o resto. De cabeça, de memória. Eles ficam lá memorizando o tempo todo. Vão para o muro para ficar memorizando. Porque essa memória vai criar ali uma... Essa memória de mim, né? Vai criar uma internalização dos conceitos. Os princípios vão ficar no seu coração. Ah, meu Deus. Cantar louvores. Vá tomar banho. Quem estava na reunião sabe, né? Vá tomar banho cantando louvores. Vai ficar memorizado. Vai criar em você essa memória boa. Coma com seu Deus e converse com Ele. É o que a gente faz aqui quando vai fazer a Santa Ceia. Eu te sirvo a Santa Ceia, a gente ora, vai comer junto. Aí eu digo para você, ore agora você e o seu Deus. É o seu tempo de conversa com Ele. Eu tenho conversas memoráveis na época de Santa Ceia. A minha primeira Santa Ceia foi icônica. Eu não sabia o que fazer, que ninguém tinha me dito direito. Ninguém tinha pregado uma mensagem dessa para mim. Eu não sabia o que fazer. Entregaram para mim o pão e o vinho. E o cara do meu lado estava desabado em lágrimas. Ele se tremia todo que o vinho começou a cair. E o irmão que estava me servindo a Santa Ceia, ele era um dos que eu conhecia na igreja. Acabava de chegar na igreja, conhecia ele. Aí eu perguntei, Ribamar... Falei o nome dele. Irmão, que é isso, né? Ele viu meu olho inchado. Que é isso? Ele, não, é porque ele está aí conversando com Deus. E aí chegou o líder da pessoa que estava lá, se derramando em lágrimas, e disse, é para você mesmo. Bateu no ombro dele, isso é para você mesmo. É para quem está assim. Pode tomar. Essa ceia é para isso mesmo. Hoje eu sei por quê. Ele estava no nível de internalizando as coisas de Deus. Ele estava pegando ali os princípios. Ele estava lembrando dos princípios. O que foi que eu pisei fora da faixa, né? Onde foi que eu escorreguei? Qual foi o erro? Qual foi o vacilo? Ele estava ali se examinando. A gente vai já chegar lá. É o tempo que você organiza a sua vida de novo diante do seu Deus, porque agora você está pegando ali o seu Deus, entre aspas, todos os princípios dele e trazendo para dentro. Já pensou Deus olhando tudo que tem dentro de você? Era isso que o cara estava sentindo. Deus vai olhar tudo que tem dentro de mim. Vai olhar como é que eu sou. Se os 4 princípios básicos aqui, irmão, já é um confronto, né? Os 4 coisas que dizem, ó, a carne de animais sufocados, olha a violência, olha a imoralidade sexual, olha a comida que você está comendo. O cara já começa a se tremer. Meu Deus, como é que está aqui dentro mesmo? Aí ele diz, o resto dos princípios vocês veem quando estão no culto. Quando estão no culto, você pega o resto. Aí você vai lembrando, e aquela palavra, e aquela mensagem, e aquele culto, e Deus falou comigo nisso. Você começa a chorar.
Eu quero falar com meu Deus, eu quero chorar. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Me limpa logo para eu poder participar dessa comida e dessa bebida. É assim. É a lembrança, irmão. Toda vez que tem Santa Ceia, é tempo da gente lembrar. Porque coisa que lembra você é quando você come. Tem aquele sabor que meus pais são muito bons de bolo. Meus pais são. Eles fazem bolos memoráveis. Eu sei que todo fim de ano tem um bolo que meu pai faz, que é aquele bolo de coco. Nossa, é uma maravilha. Já, só de lembrar já. Oh, é maravilha. Fim de ano vai ter. E os dois fazem bolo gelado, tanto ele quanto ela. A minha mãe também é muito boa fazendo o que eu falei, os meus pais. Os dois fazem. É perfeito. Muito bom. Se vocês forem lá, vocês vão provar. Mas tem que ser no fim de ano, porque só faz no fim de ano. Porque lembra, né? Eu tenho memórias. Quando eu como aquele bolo, chega a memória, vem. É muito bom. Cada Santa Ceia que você provar aqui, cria uma memória. Olha o sabor dessa Santa Ceia. Olha só a textura desse pão. Vai criando uma memória em você. Toda vez que você comer pão com suco de uva, você vai lembrar de onde? Gente, o Asaf. Fala o nome dele só pra ele. Eu tenho certeza que o Asaf vai criar uma memória. Toda vez que ele vem para a igreja tomar a Santa Ceia, ele sabe o gosto desse pão, o gosto desse suco, ele vai lembrar de quê? Da igreja. Vai lembrar, porque cria memória. Quais são as memórias de vocês da igreja? Crie memória aqui, porque essa memória vai fazer toda a diferença no dia que você precisar. É o tempo de refletir. O terceiro e último. Por que é tão importante comida? Para você ser abençoado. É como ele termina aí o versículo. Para que eu possa abençoar você, Êxodo 20 e 24, né? Para que eu possa abençoar você vai ser abençoado. Então, por isso que é importante. O versículo básico que eu quero trazer aqui é 1 Coríntios 11. É o versículo que a gente usa quando vai celebrar a ceia aqui, né? São esses versículos aqui do capítulo 11 de 1 Coríntios. 1 Coríntios 11, gente, no versículo 26. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Versículo 29. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por esta razão, olha só como esse aqui é importante. Ó. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. Meu Deus, hein? Você conhece você mesmo. Você, quando come alguma coisa, você sabe a reação que vai ter. Você se conhece. Desde que você nasceu, você se conhece. Desde que você nasceu, você sabe que comer isso aqui não dá certo pra mim. E comer desse jeito dá certo pra mim. A Aratuza sabe quando eu como abacate. Tem um resultado, irmão. Comer abacate já deu resultado. É na hora. Eu me conheço, eu sei. Então você sabe qual é a comida que dá certo pra você e qual é a comida que não dá certo pra você. Você se conhece. Então você examina você mesmo. Você se avalia e você sabe. Só quem pode se avaliar no ato da ceia é você. É você quem compara os princípios. É você quem sabe que se Deus entrasse dentro do seu interior e visse como é você internamente, você é quem sabe o que é que Deus ia ver. Eu não posso dizer o que é. Quem sabe é você. É você quem examina e sabe qual é a comida que pode entrar e qual é que não pode entrar. É você que pode, inclusive, dizer: essa ceia eu não posso tomar hoje. Por que não? Porque eu que sei, meu irmão, como é que eu estou aqui. Se Deus entrar e vir, meu Deus do céu, não. Mas só que a particularidade do que o ensino do apóstolo Paulo quer dizer é, não é que você não tenha que comer, é que você tem que se examinar, se ajuste, e aí como? Porque o bom é que você pode comer. Então se ajusta logo para que você tenha comunhão com seu Deus. Senão você vai perder a comunhão. Então não é a ideia que você não tenha comunhão, é que você seja abençoado. E aí tem essas 3 palavrinhas que ele fala aqui, que me chamam muita atenção toda vez que eu prego sobre ceia. No versículo 30. Quem não se examina e não come a ceia, não toma da ceia, não tem comunhão com seu Deus, fica como?
fraco, doente e que está dormindo, dormiu. Fica dormindo. Se você não tem essa experiência com Deus, está fraco. Fraco é uma ligação com o físico, tá? Está enfraquecido no físico. Aí ele fala, está fraco, está doente. Essa doença aqui é uma ligação, uma abordagem da mentalidade, tá? Por que você sabe disso, pastor? Se você não comer, a primeira consequência que vai ter é fraqueza, né? Deu uma fraqueza, não comeu. Comeu café da manhã não? Está fraco? Diz isso? Você já sabe. Mas por que eu sei que doente aqui tem uma íntima ligação com a mentalidade? O apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 8. São as pessoas que não têm a mentalidade fortalecida. Aí elas comem qualquer coisa, inclusive sacrificada a ídolos, só pelo costume. Então ele está falando da vontade. A vontade está adoecida. Se a vontade está adoecida, você não se controla. Não se controla nem para reter o pecado. Não tem freios. Peca sem controle. Por isso que ele fala aqui esse termo doente do original. E tem vários que estão dormindo. A abordagem aqui é espiritual. Aquele que está adormecido, espiritualmente, ele está sem vida. Não está vivificado pelo Espírito. O apóstolo Paulo também explica isso aos romanos. Se eu não tenho comunhão com Deus, eu posso estar fraco, doente e adormecido. Quando eu tenho comunhão com Deus, o que acontece? Eu vou ficar forte, vou ficar curado e vou ficar desperto, animado, cheio do Espírito de novo. Animado não é assim, né, pastora? Cheio do Espírito, está animado, tem um ânimo do Espírito novamente. Tudo isso aqui é quando Deus resume na última parte do versículo 24 de Êxodo 20. Abençoarei você. Abençoará você com fortificação, abençoará você com a cura da sua mentalidade e abençoará você nesse acordar espiritual, despertamento espiritual. As coisas espirituais vão fazer sentido para você. Examine-se o homem a si mesmo. Pode se examinar. Essa palavra examinar, dokimazo do grego, é a avaliação do metal precioso. Você é tão precioso, né? Aí Deus diz, como é que você avalia? Sabe como é que avalia ouro? Para saber se é ouro de verdade, se é qual quilate. Já ouviu falar na pedra de toque? Bota um ácidozinho naquilo que você quer avaliar e esfrega na pedra. Arranha, né? Esfregar. Ô, irmão, ácido com esfregão, viu? Imaginou quando Deus está te avaliando? Derrama ácido em ti, já dói, né? E a gente esfrega na pedra, meu Deus, para saber se tem valor mesmo, né? E aí você tem valor. Era essa palavra que era usada quando se avaliava ouro, prata naquela época. Aí Paulo pegou, vou usar essa palavra também. Então examine você. Coloque ácido, esfrega na pedra de toque e vê se você realmente tem esse valor que você tem. Quando você vê isso, aí você vai para a ceia. Você toma a ceia. Esse é o significado.